Poeira na casa, o pão sem fermentar. Um rito antigo, um tempo a aguardar. Mas o que a alma busca, o que o céu quer nos dizer. Além da letra fria, há um novo amanhecer. Tiram o ramés de cada canto, de cada lugar, acreditando ser a forma de se purificar. Mas o Zohar revela, com sua luz imortal, que a verdadeira guerra é no plano espiritual. A letra E tem saída, um caminho pra voltar, mas o Het te aprisiona se o ego dominar. A matzá é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. Com gematria profundas a matzá nos conduz ao nome Adonai que a Shekhinah traduz. Um pão que se diz pobre pois lhe falta uma luz. A letra vazia ausente que ao noivo nos traduz. O fermento que floresce na vaidade e no poder é a idolatria que te impede de crescer. A matzá é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. A matzá é pão pobre, sozinha a esperar até que o Vav desce, Zerampinha abraçar. De matzá se transforma em mitzvah, um ato de amor. O feminino e o masculino em um só louvor. A Torá ensinamento é ouro, é a luz que ao verdadeiro centro da alma te conduz. A matzá é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. Tikkun, o concerto, Yehud, a união, Malhut, o reino, Errad. Olá, chega Pessar, né, a Páscoa judaica, e, bom, a gente logo pensa na matzá, aquele pão fininho, sem fermento, e na regra de evitar o hametzá, o fermentado. Mas já parou para pensar se tem algo mais aí? Tipo, e se, na visão da Kabbalah, esses alimentos são, na verdade, símbolos? Símbolos de algo bem mais profundo espiritualmente falando? Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos significados que a Kabbalah dá para a matzá e para o hametzá. A gente está se baseando aqui nos ensinamentos do Moré André Klen Rosa, da escola Kibel Missinai. A ideia é tentar entender como esses conceitos podem ser vistos como ferramenta, sabe? Para um trabalho interno da alma, para nossa conexão com algo maior, com o divino. Nossa conversa parte de ideias de um shiur, que é tipo uma aula, né? Que explora justamente isso. E um ponto de partida fundamental nessa visão é que a Torá, o texto sagrado, não é só um livro de regras, não. É bem mais. Seria um guia carregado de ensinamentos espirituais profundos. Então a nossa missão aqui é tentar desembrulhar essas camadas de significado. Por que será que, para a Kabbalah, matzá e hametz são tão importantes para a nossa jornada espiritual? Ok, vamos lá. Para começar, acho que a gente precisa pegar bem a diferença que a Kabbalah faz entre matzá e hametz, né? E, assim, não é do pão em si que a gente está falando, certo? Exato. Não é sobre a comida na mesa, de jeito nenhum. É sobre estados internos, sabe? Condições da alma mesmo. Vamos começar talvez pelo hametz. O hametz, que literalmente é fermento. Tem a gematria, claro, aquele cálculo do valor numérico das letras. Hametz dá 138. Mas o mais revelador aqui, olha, nem é tanto o número em si, mas a forma da primeira letra, o het, o re. A forma da letra, como assim a forma? Veja bem, a letra het, o re,
do Hametz, ela parece muito com a última letra da Matzah, que é o Rei, o H. Só que o Heit, ele é fechado embaixo. O Rei, o H, ele tem uma aberturinha, sabe? Como se fosse uma pequena saída. Já o Heit, o Re, por ser fechado, ele simboliza, nessa leitura cabalística, algo sem saída. Um beco sem saída espiritual, entende? Associado ao erro, ao pecado. Uau, peraí. Quer dizer que a própria grafia da letra já carrega um simbolismo denso assim? Isso na Kabbalah, Hametz, não é só o pão que cresce, que infla. Ele representa a Yetzer Hará. A inclinação para o mal. Isso, a nossa inclinação ao mal, ao egoísmo, à negatividade. Simboliza a idolatria. E aqui, olha, não é só de estátuas de pedra, não. É tudo aquilo que a gente coloca no lugar do divino, entende? As estranhas divindades Elohim Arihim, como o texto chama. É tudo aquilo que nos desvia, que nos infla de ego e nos afasta de uma conexão verdadeira com o sagrado, com a nossa essência. Entendi. Então, quando se fala em tirar o hametz de casa antes de peça, isso ganha uma outra dimensão total. Totalmente. Não é só limpar a cozinha, tirar as migalhas. É um convite profundo para um trabalho interno e externo, para a gente remover da nossa vida essas influências, apegos negativos, tendências egoístas e até, como a fonte menciona, influências culturais ou tradições que, nessa visão específica, nos afastam de um caminho espiritual mais autêntico. A fonte até cita exemplos como certos aspectos talvez mais comerciais ou sincréticos de festas como o Natal ou a Páscoa do chocolate, sabe? Vistos como manifestações desse fermento espiritual que precisa ser identificado e removido conscientemente. Nossa, faz muito sentido pensar assim. O hametês como esse inchaço interno e externo que acaba nos separando. E a matzá, então? Qual seria o contraponto dela? Matzá, matzá, o pão ázimo, sem fermento, as letras são mem, tzarik, rei. A gemátria dela é 135. E aí? A interpretação cabalística desse 135 é riquíssima. Eles decompõem assim, 135 multiplicado por 5. 13 vezes 5 dá 65. Certo? E o que isso significa? Então, o 13 pode remeter à errada, que é a unidade divina, ou à ahava, que é amor. O 5, claro, remete aos 5 livros da Torá. E a multiplicação, 13 vezes 5, resulta em 65, que é justamente o valor de Adonai, um nome divino essencial ligado a Sefirá, que é uma emanação divina, né, chamada Malhut, o reino. Caramba! A ideia central aqui não é nem decorar a conta, sabe? Mas perceber a conexão profunda que eles fazem. A matzá, esse pão super simples, estaria ligada numericamente à unidade, ao amor, à Torá e a Adonai. E a Adonai representa essa presença divina manifesta no mundo justamente em Malhut. Que interessante isso. Então a matzá está conectada diretamente a essa presença divina aqui no mundo, a Malhut. Exatamente. O Zohar, que é o livro central da Kabbalah, associa a matzá diretamente a Malhut. Pensa em Malhut como aspecto imanente da divindade, aquele que está presente aqui conosco. Muitas vezes é chamado de aspecto feminino da divindade, a Shekinah, a presença divina que habita conosco. É o potencial divino aqui e agora. Mas espera aí. Você disse potencial. E a matzá também é chamada de pão pobre, pão da aflição. Se ela tem essa conexão toda, por que pobre? Não encaixa. Ótima pergunta. É pobre ou incompleta porque, nesse estágio inicial, falta algo essencial para ela. Falta a letra Vav, o V. A matzá, por si só, representa esse potencial divino aqui, Malhut. Mas ela ainda não está, digamos, totalmente ativada ou completa. Ela está esperando algo. E o que essa letra Vav representa, então? O que ela traz? O Vav, ele simboliza Zeir Anpin. Não precisa decorar o nome, mas entenda como o conjunto das sefirot intermediárias. É o aspecto mais transcendental da divindade, muitas vezes chamado de masculino. É o princípio ativo, a energia que vem de cima, digamos assim. A fonte usa uma imagem bem direta, né? A fêmea sem o macho é pobre.
Ou seja, Malhut, simbolizada pela Matzah, sem essa conexão vital com Zeirampin, simbolizado pelo Vav, está nesse estado de potencial, meio que esperando. Entendi. E como acontece essa conexão? Como a Matzah deixa de ser pobre e se completa? E entra toda a dinâmica espiritual de Pessa. Israel, que na Kabbalah frequentemente simboliza a alma humana. A nossa consciência individual e coletiva se aproxima da Matzah. E a Matzah representa Malhut, esse potencial divino aqui. Quando a gente faz isso com a intenção correta, buscando essa conexão, disse que a nossa consciência é elevada pelo Eterno. E essa elevação permite que o aspecto masculino, Zeirampin, o Vav, se una ao feminino, Malhut. É uma união sagrada. Uma união. E o que nasce dessa união? Qual o resultado? Nasce a mitzvah. Mitzvah. Olha que interessante, a gente geralmente traduz mitzvah só como mandamento, né? Mas repara na palavra mitzvah. Mitzvah é quase igual a matzah, só que com a adição da letra vav bem no meio. Nossa, é verdade. Não tinha reparado. Pois é, ou seja, a mitzvah, nessa visão profunda, não é só cumprir uma regra externa. É o resultado dessa união sagrada, dessa conexão completa entre o imanente, Matzah Malkut, e o transcendente, Vav Zeirampin. E somos nós, com nossa intenção e ação consciente, que ajudamos a realizar essa união. A Matzah é o ponto de partida, o convite para nossa alma buscar essa unificação. Fica muito, muito mais profundo mesmo. O ritual de comer matzah seria, então, como um espelho ou talvez um gatilho para esse processo interno de unificação acontecer. Exatamente isso. É como se o ato físico, feito com consciência, com a kavaná, intenção correta, pudesse catalisar uma dinâmica espiritual interna muito poderosa. Isso mostra como, nessa visão cabalística, os rituais não são fins em si mesmos, de forma alguma. São ferramentas, são portais para acessar estados de consciência e conexão mais elevados. Realmente, Matzah e Hametetz ganham uma dimensão, enorme aqui. E isso me faz voltar ao que você disse lá no início sobre a Torá não ser só um livro de leis. Se ela guarda esses códigos todos na Matzah e no Hametetz, ela deve ser vista de uma forma bem diferente também, né? A fonte até aponta que a própria palavra Torá, ela não viria de lei, mas da raiz orá, que quer dizer ensinamento, instrução ou até mesmo luz. Só isso já muda toda a perspectiva, né? Muda completamente, né? A Torá para a Kabbalah é vista como um manual de estudo espiritual profundíssimo. Não é só sobre o que fazer ou não fazer, regras de comportamento. Ela descreveria os ciclos da alma, os ciclos cósmicos, solar, lunar, teria conhecimentos de astronomia antiga, a própria estrutura dos mundos espirituais. É como se fosse um mapa da realidade tanto interna quanto externa. Mas como se acessa isso tudo? Porque lendo literalmente, talvez a gente não veja nada disso, né? Por isso mesmo a tradição fala em duas Torás, né? A Torá escrita, Torá Shebitai, que é o texto que a gente tem, o Pentateuco, e a Torá oral, Torá Shebeal P. A Torá oral é toda essa tradição interpretativa, que inclui a Mishnah, o Talmud e, claro, a mística, a Kabbalah, que foi passada de mestre a discípulo ao longo dos séculos. Ambas seriam essenciais. A oral seria a chave para decodificar os segredos ocultos na escrita. Imagino que nem sempre essa visão mais mística foi bem aceita, né? Deve ter gerado conflito. Com certeza, a fonte menciona isso sim. Historicamente, os cabalistas muitas vezes foram vistos com desconfiança, às vezes até perseguidos por aqueles que se apegavam só à leitura literal. É que a Kabbalah meio que desmonta a superfície para buscar a alma do texto, né? Isso pode incomodar quem prefere a segurança da letra, do que está escrito ali no preto e branco. Mas se a gente olhar para a história das religiões de forma geral, esse diálogo que às vezes é tenso entre a letra e o espírito, entre o literal e o místico, é algo bastante comum, acontece em várias tradições. Faz sentido. E essa ideia de uma realidade com códigos escondidos parece que não para no texto, pelo que você disse. A fonte sugere que até o tempo,
O calendário hebraico seria também um sistema codificado espiritualmente. Quer dizer que os dias, os meses, as festas judaicas, tudo teria um significado oculto por trás? Tipo uma camada secreta? Sim, exatamente. Nessa visão, as letras hebraicas não são só letras para formar palavras. Elas são consideradas as forças primordiais da criação, como se fossem os tijolos do universo. E elas organizariam não só o espaço físico, mas também o tempo espiritual. O calendário hebraico seria uma manifestação dessa estrutura profunda. Como assim? Você pode dar um exemplo para a gente entender melhor? Claro. Por exemplo, cada mês do ano hebraico está associado a uma letra hebraica específica, seguindo a ordem do alfabeto. Nissan, que é o mês de Pessa, começa com Aleph, a primeira letra. O mês seguinte, Iyar, com Bet, e assim por diante. Cada mês também tem associações com planetas, com uma das 12 tribos de Israel, com partes do corpo, com sentidos. É um sistema bem complexo e interligado. A fonte até menciona um exemplo talvez mais sombrio. A destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu no mês de Av. Esse mês é associado à letra Tet. E aí a forma e valor numérico dessa letra, Tet, teriam nessa leitura cabalística indicações sobre a natureza difícil e desafiadora desse período específico do ano. Que incrível pensar no tempo como um roteiro espiritual, né? Com camadas de significado. É fascinante. E o ponto-chave aqui, para a Kabbalah, é que essa não é só uma estrutura judaica, cultural. É apresentada como a matriz temporal para a realidade de todas as almas do nosso mundo. Seria como o palco universal onde acontece o tikkun, aquele processo de retificação, de conserto, tanto individual quanto coletivo que a gente busca. Entendi. E dentro desse tempo codificado, a fonte fala de julgamentos espirituais que aconteceriam em certas épocas do ano. Menciona 4 principais: Pessar, Shavuot, Rosh Hashanah e Sukkot. O que seria isso exatamente? Um julgamento mesmo? A palavra é julgamento. Mas talvez seja melhor pensar nesses momentos não como um tribunal divino com juiz e martelinho, sabe? Mas como pontos de checagem cósmica. Momentos em que certas energias ou aspectos da criação são, digamos, avaliados e reajustados espiritualmente. Em Pessar, especificamente, disse que o foco desse julgamento é sobre o milho ou grão. Julgamento do milho, isso soa um pouco estranho, para ser sincero. Não estamos falando de agricultura aqui, certo? Pelo amor de Deus. Definitivamente não. É puro código cabalista, pode ficar tranquilo. Milho ou grão aqui é como se fosse uma senha para algo muito mais profundo. Representa o segredo espiritual dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e também do rei Davi. E olha a conexão. O rei Davi, por sua vez, está ligado diretamente àquela sefirá que a gente já falou, Malhut, a mesma da Matzah. Peraí, então o grão seria como a essência, a raiz espiritual ligada aos fundadores da tradição e a presença divina no mundo? Malhut? Exatamente. Pense nisso como o DNA espiritual, a fundação sobre a qual a realidade se apoia segundo essa visão, é a linhagem espiritual, e esse conceito de grão, de semente espiritual, estaria conectado a algo ainda mais elevado chamado Merkavah Heleona, a carruagem supernal. A visão de Ezequiel. Isso, uma referência à visão mística do profeta Ezequiel sobre as estruturas divinas mais altas. O que é fascinante aqui é ver como um elemento aparentemente simples, um grão, vira um símbolo super complexo, ele amarra a linhagem espiritual dos patriarcas, a presença divina aqui e agora, Malchut, e até as estruturas celestiais mais elevadas. É a Cabala em plena ação, transformando o mundano em portal para o transcendente. Ok, ufa, bastante coisa. Vamos tentar juntar as peças então dessa nossa conversa baseada nos ensinamentos do Moreh Drecklen Rosa. Se eu entendi bem o principal, Matzah e o Hametz vão muito, muito além da comida de Pessah. São como símbolos de 2 estados opostos dentro da gente, né? A Matzah representando nosso potencial de unidade, de conexão com o divino, ela parte de um estado inicial incompleto, que é a Malhut, e busca essa completude, essa união. E o Hametz seria o nosso fermento interno,
O ego descontrolado, a inclinação para o mal, a idolatria no sentido amplo, tudo aquilo que nos infla e acaba nos separando dessa unidade essencial. É isso. Perfeito, resumiu muito bem. A Matzah é o chamado à humildade, a simplicidade essencial e a busca ativa pela conexão com o divino. O Hametz é o alerta constante contra o orgulho, a arrogância espiritual e a desconexão. E a Torá, nessa visão, não é só um livro de leis, mas um verdadeiro mapa espiritual, cheio de códigos, um guia para esse trabalho interior de transformação. E o próprio tempo, o calendário, se revela como uma estrutura com significado profundo, com momentos-chave de avaliação espiritual, como esse tal julgamento do grão em peça, que no fundo, então, fala da nossa conexão com as nossas raízes espirituais mais profundas, com essa linhagem. Exatamente. A mensagem central que parece emergir desse ensinamento é um convite muito poderoso para a gente não ficar só na superfície das coisas, só no literal, sabe? A Matzah nos convida a buscar ativamente essa unificação, a integrar nosso potencial imanente, que é Malhut, com a luz transcendente que vem de Zeir Anpin. E remover o Hametz é esse trabalho constante de purificação, de limpar tanto as nossas más inclinações internas, nosso egoísmo, quanto as influências externas que nos desviam desse caminho de conexão. E qual seria o objetivo final disso tudo? Para onde leva esse trabalho? Olha, o objetivo final é alcançar a verdadeira mitzvah. Não só no sentido de cumprir um mandamento, como a gente falou, mas como essa conexão viva, essa união completa com a vontade divina, com o propósito maior. E através dessa conexão, a gente consegue realizar o tikkun, a retificação, o conserto da nossa própria alma e, por extensão, a gente acaba ajudando no conserto do mundo todo. Pessah, com seus símbolos poderosos como a Matzah e o Hametz, seria um momento especialmente potente para impulsionar esse processo todo. É uma visão que realmente abre a mente para outras possibilidades, né? Muito rico. E para a gente terminar, queria deixar uma provocação para o pessoal que está ouvindo, para pensar depois com calma. Se o Hametz representa essas influências que nos inflamam, que nos incham e nos afastam de um caminho espiritual mais profundo, isso vale mesmo para quem não segue uma religião específica, né? Quais seriam os fermentos mais sutis da nossa vida hoje em dia? Sei lá, talvez a correria incessante, o excesso de informação que a gente recebe, certas ideologias que focam mais no que nos separa do que no que nos une, ou até mesmo hábitos de consumo que só alimentam o ego, a vaidade. Que tipos de fermento modernos podem estar dificultando uma conexão mais autêntica com nós mesmos, com os outros, ou essa sensação de unificação interior que a Matzah simboliza? Fica aí a reflexão para cada um. Poeira na casa, o pão sem fermentar. Um rito antigo, um tempo a guardar. Mas o que a alma busca, o que o céu quer nos dizer, além da letra fria, há um novo amanhecer. Tira um ramé de cada canto, de cada lugar, acreditando ser a forma de se purificar. Mas o Zohar revela com sua luz imortal que a verdadeira guerra é no plano espiritual. A letra Rei tem saída, um caminho pra voltar, mas o Het te aprisiona se o ego dominar. A Matzah é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. Com gematria profundas, a Matzah nos conduz ao nome Adonai, que a Sherina traduz. Um pão que se despobre, pois lhe falta uma luz. A letra Vav ausente que ao noivo nos traduz. O fermento que floresce na vaidade e no poder é a idolatria que te impede de crescer. A Matzah é Malhut, o pão da humildade. O Hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem
Vav desce Zerampinha abraçar de matzah se transforma em mitzvah, um ato de amor, o feminino e o masculino em um só louvor. A Torá é ensinamento, é hora, é a luz, que é o verdadeiro centro da alma te conduz. A matzah é malhut, o pão da humildade, o hametz é o ego, a falsa divindade. A limpeza é por dentro, na alma e na mente. Tirar os deuses falsos que te prendem na corrente. Tikkun, o conserto. Yehud, a união. Malhut, o reino. Errad,